Glória a Deus. Aleluias. Que grande bênção. Boa noite, graça e a paz, povo de Deus. Estamos aí nessa noite com a nossa segunda super live da noite. Amém. Já estamos aí conectados. Hoje nós vamos ter a grande honra de receber o pastor Anderson Melo, amém? Grande homem de Deus, professor do Rima, e vai estar compartilhando algo poderoso. Nós já tentamos fazer essa live com o pastor Anderson há algum tempo atrás, mas por motivos técnicos aí nós não conseguimos. Na época estava chovendo muito e a conexão estava muito ruim, mas rapaz, o tempinho que nós ficamos com ele foi poderoso. Então já vai avisando o pessoal, já vai comunicando aí que nós já estamos aí online. Vai compartilhando aí que vai ser uma grande bênção, amém? É uma super live. Glória a Deus. Nós vamos estar conectando aqui, pastor Anderson. Aqui o pessoal. Aleluias. Glória a Deus. Estamos aí. Ô, Glória! Chegamos. Paz do Aleluia. Senhor. Paz, Tá me meu ouvindo aí? querido. Perfeitamente. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ajustar aqui a câmera para ficar bonito igual o senhor. É isso aí. Muito bom, muito bom. Deus é bom. Amém. Glória a Deus, pastor. Que coisa boa. Amém. Feliz demais de estar recebendo o Senhor hoje. Hoje vai, hein? Em nome de Jesus. Hoje vai. Nós vamos conseguir. Hoje vai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso mesmo. Então, Isso mesmo. Então, pessoal, Graças a Deus. nós estamos aí com Aleluia. o pastor Anderson Melo, amém? Pastor lá da Igreja de Jardim, São Paulo, Recife. E é um grande homem de Deus, um grande parceiro ministerial. E é uma grande honra, pastor, ter o senhor mais uma vez estar conversando com a gente, tendo essa live e nos ajudando através do conhecimento que o senhor tem, da unção que o senhor tem, da vivência que o senhor tem, das experiências que o senhor tem, né, nessa noite. O senhor também é professor do Rema e nós somos muito gratos em estar recebendo o senhor aqui nessa noite, amém? Manda um abraço aí para toda a família, né, do senhor. Amém. Nós amamos vocês. E Amém, toda a amém. igreja de Jardim São Paulo também, nosso forte abraço. Amém? Amém, Pastor amém, cara. Anderson, Eu agradeço aí. eu vou tocar a bola para você agora. E seguinte, nós estamos nessa semana falando sobre milagres. E hoje nós sabemos que o senhor vai falar hoje sobre a autoridade do crente. E eu queria saber, entre uma coisa e outra, que o senhor pudesse compartilhar conosco, né, o que essa autoridade ela fez na vida do senhor pessoal, compartilhar algumas experiências pessoais, né, sobre essa matéria, a autoridade do crente, o que ela fez, proporcionou na vida pessoal do senhor, né, os milagres que ela proporcionaram, o que ela te proporcionou, colocar em prática esses princípios que o senhor vai nos ensinar nessa noite. Amém? Então, Amém, fica amém. livre aí, flui aí, derrama aí a unção nessa noite. Amém, amém. Cara, eu Amém. fico muito feliz, muito honrado em poder ser convidado, né, para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus com Amém. vocês aí. Eu louvo a Deus pela vida de vocês aí, pelo trabalho que vocês estão desempenhando aí nessa cidade. Eu sei que ela já não é mais a mesma. Amém. E só vai melhorar tudo aquilo que você tem feito, né, juntamente com sua equipe aí ministerial, uma igreja poderosa, uma igreja abençoada, uma igreja próspera, e é só avanço, né? Amém. E eu me sinto muito honrado, cara, de poder estar aqui. A gente tentou fazer, né, naquele dia, mas não foi possível. Mas hoje, o momento chegou aí, a gente vai ter um tempo aí maravilhoso aí de comunhão, Amém. e um bate-papo legal aí sobre esse assunto aí, abençoado. Amém, querido? Amém. Amém. Então, você perguntou sobre a questão do aspecto, né, da questão de exemplos, né, de autoridade. De fato, tudo aquilo que a gente vê na palavra, principalmente no ministério de Jesus, nós somos chamados para fazer
as mesmas obras que ele fez e ainda maiores, né? Então, Jesus, ele expulsou o demônio, Jesus curou enfermo, Jesus, ele se posicionou contra as adversidades. Então, tudo isso, eu creio que não somente eu, né, mas uma boa parte dos cristãos já deve ter vivenciado, né? Até mesmo no nosso dia a dia. É óbvio que não é uma coisa que todo dia a gente vai estar enfrentando, mas no meio de uma jornada, de uma caminhada que a gente vai desenvolvendo em Cristo, de fato, a gente vai enfrentando essas situações, né? Então, eu já tive algumas situações de verdadeiramente precisar exercer autoridade sobre a minha própria vida, né? A minha vida pessoal, aspectos físicos, aspectos financeiros, né? Aspectos de adversidades pessoais mesmo, de ataques mesmo, que você sabe que quando você vai estar desenvolvendo essa caminhada, levantam situações, né? Também na nossa família, né? Nas questões familiares, né? De você se posicionar contra a situações opostas para as nossas realizações pessoais, realizações familiares, né? E também aspectos também de você, em outras pessoas, você está também expelindo, né, demônios, né, expulsando demônios, expulsando espíritos de enfermidade, que é diferente da doença, porque há uma diferença e a gente precisa ter esse discernimento sobre o que é um espírito de enfermidade e sobre o que é de fato uma enfermidade física. São duas coisas distintas, né? E no caso do espírito de enfermidade, você não ora para cura, você expulsa o demônio, né? Não adianta você orar para cura, onde a situação não é uma questão patológica, é uma questão de um espírito que está oprimindo aquela pessoa. Então a gente já teve algumas vivências, e eu relato muito essa parte aí nas aulas, sobre esse discernimento que o Espírito Santo ele nos dá, justamente quando a gente vai orar acerca de algumas pessoas. Não que a gente pergunte ao Espírito Santo o que vai vir, mas ele dentro de nós, ele justamente nos sinaliza. Ó, esse caso aqui não é um caso de você orar por enfermidade, por cura, mas você exercer autoridade e expulsar um espírito que está oprimindo essa pessoa. Necessariamente ela não está possessa, mas aí você ora para que aquela opressão que está acontecendo na vida daquela pessoa, ela seja liberta daquilo ali, né? Às vezes é uma questão até mesmo pessoal, uma questão de uma falta de perdão, de raiz de amargura, que também vai causar dano no corpo da pessoa. E o Espírito Santo ele nos dá esse discernimento para que a gente vá operar de uma maneira eficaz, né? Dar o remédio correto para a situação correta. Amém. Meu Deus. Como é importante saber dessas coisas, né? Lá em Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Isso mesmo. Eu vejo de extrema importância, né? Conhecer sobre a autoridade e saber discernir essas coisas, né? Então, pastor, isso. Fica livre aí para destrinchar as experiências que o senhor já teve, como que o senhor usou essa autoridade. Amém. Rapaz, uma vez que eu estava dando uma aula lá se eu não me engano, foi em Garanhuns, eu acho que foi em Garanhuns, e eu chamei alguns alunos, ou foi no culto, que quando a gente está dando aula assim nessas cidades fora, né, a gente também ministra muito nas igrejas. Eu não lembro se foi no culto ou se foi na aula, eu fui orar por algumas pessoas e na fila, de fato, quando eu estava orando por cura, houve uma pessoa na fila que eu tive esse discernimento do Espírito, né? Os dons do Espírito, ele também dá esse discernimento. Existe um dom do Espírito, que é o discernimento de Espírito, né? E esse discernimento, justamente, ele te favorece nessas situações, sinalizando que você não deve orar por essa pessoa por cura, mas para que você repreenda o mal. E aí, eu deixei aquela pessoa, nessa ocasião, para o final, para orar por ela, porque as demais pessoas era de fato cura física. E no caso dessa pessoa em especial, era algo que estava oprimindo a vida dela. E aí, quando eu orei, eu não dei um comando para orar em concordância com ela, ou orar por ela para que seja curado e pôr as mãos sobre os enfermos, como a Bíblia fala, né? Mas repreendendo verdadeiramente o que está por trás dela. E aquela mulher foi liberta, né? Amém. Foi totalmente livre daquele mal, toda a dor que ela estava sentindo no corpo foi dissipada. Por quê? Porque
Deus, ele deu discernimento, né? De como a gente fazer a coisa correta no momento correto, né? Qual é a direção, o instrumento que a gente vai usar, o posicionamento que a gente vai ter diante dessa situação, né? E existem algumas situações que também é o contrário, que de fato pessoas demonizam as coisas, onde de fato é algo simplesmente físico, onde se a pessoa ela tem uma mudança de algumas situações físicas, alguns ajustes, ela vai melhorar, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que elas comem muito sal e depois eles querem repreender o demônio da pressão alta, né? Aí não funciona, porque não é um espírito, né? Aí a pessoa tem que exercer o domínio sobre a carne e ter um zelo sobre o seu próprio corpo, né? Então tem coisas que justamente a gente não pode. Pessoas comem de forma, né, exacerbada e depois tá aí orando, repreendendo o diabo, repreendendo essas coisas, onde de fato é ele mesmo que tem somente que se colocar em vigilância. Uma coisa que eu falo muito, pastorzão, nas aulas, é sobre a questão da obra da carne, que as pessoas atribuem obra da carne a espíritos ou a demônios, onde na verdade não é. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Efésios, em Gálatas capítulo 5, quando ele fala sobre as obras da carne, que o apóstolo Paulo diz que elas são conhecidas, aí ele começa falando sobre prostituição, impureza, e aí ele vai dando a lista, né? Então, quando ele diz que prostituição é uma obra da carne, tem muita gente querendo repreender demônios, espíritos da área de prostituição, onde, na verdade, o que deve se fazer é dominar a carne, é subjugar a carne. Porque a prostituição não é um demônio, é uma manifestação da carne, é uma obra da carne. Então você não vai repreender um demônio em um aspecto que é uma obra da própria carne. Então a gente tem que ter esse discernimento. Agora, óbvio que quando a pessoa ela começa a praticar isso, começa a dar a folga para a carne agir, aí sim se abre porta para que demônios entrem e comecem a atuar. Mas o início dela foi na carne. Prostituição não é demônio, é obra da carne. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, tudo isso é obra da carne. Não é uma repreensão que você vai dar no espírito. Você tem que dominar a sua carne. Agora, quando você começa a cometer determinados atos segundo a carne, aí de fato você está abrindo porta, abrindo brecha para que espíritos venham. Aí já é uma outra situação. Ok? Mas a gente não pode rotular que fulano está com um demônio na vida dele. Não, rapaz, ele tem que segurar a carne dele, porque ele está agindo na carne, né? Não existe um demônio do ódio, existe o ódio da carne. A carne, ela tem a ira é uma obra da carne, né? Agora, quando o camarada ele se ira e ele começa a andar debaixo dessa ira, aí espíritos vão chegar e vão começar a conduzir ele por causa da abertura que ele deu na sua carne através da ira. É algo que está na carne e a gente precisa dominar. E, pastorzão, como que a gente exerce essa autoridade para dominar a carne, o demônio? O que é autoridade, né? O que é autoridade? Nos explica isso aí para a gente entender melhor. Ok. Autoridade, ela de fato, é um poder delegado. Ninguém tem autoridade por si só. Autoridade é algo que é dado por alguém ou por alguma instituição referente a uma pessoa e ela vai usufruir, ela vai exercer aquela autoridade que foi delegada para ela, né? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, quando Jesus disse, foi os 70, né, que eles foram, e eles tiveram aquelas experiências de expulsar demônio, de curar enfermo, de fazer todas aquelas obras. Quando eles voltaram, Jesus falou, eis aí vos dei a autoridade. Não foi algo que eles conquistaram, foi algo que foi dado para eles. Então, o primeiro aspecto de autoridade não é algo que se conquista, é algo que você recebe da parte de Deus, né? E para que você tenha um bom andamento no aspecto da autoridade, é imprescindível você conhecer 3 coisas, que é as 3 mudanças, né? A primeira mudança é a mudança de natureza. Segunda é a mudança de reino ou de localização ou de localidade. E terceiro é a mudança de pensamento. Vamos pegar
do início esses três aspectos, né? Primeiro aspecto, a mudança de natureza. A Bíblia fala, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 5,21, 2 Coríntios, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Também em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, diz, ele vos deu vida, estando nós mortos, era uma condição que nós tínhamos, em nossos delitos e pecados, e juntamente com Cristo ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos. Então a primeira situação que nós precisamos entender, e entender bem, para a gente usar essa autoridade que foi liberada para nós, é a nossa mudança de natureza. É quem nós éramos e quem nós somos. Quem éramos não tem condição da gente receber e usufruir da autoridade que Deus tem, né? Teve pessoas na Bíblia que foi querer expulsar o demônio em nome do Deus que Paulo pregava, e eles levaram uma surra e saíram fugiram nu, né? E apanharam. Por quê? Porque os demônios deram neles lá. Porque eles não tiveram essa mudança de natureza. E o primeiro aspecto é você ter mudança de natureza. Ok? O segundo aspecto é você ter a mudança de localização ou de reino. Aí Colossenses fala no capítulo 1, versículo 13, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então existia uma mudança de reino, onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Então, onde nós estávamos, nós não temos autoridade, nós éramos escravos do pecado. Hoje, no reino qual nós fazemos parte, nós recebemos a autoridade, porque nós nos tornamos filhos de Deus. A estrutura na vida do crente, que eu posso dizer assim, a estrutura governamental, é de reino. E o reino, a gente que está em república, a gente não entende muito porque nós vivemos numa república. Mas quem vive no reino, nessa questão do aspecto de rei, existe um entendimento melhor. O Miles Moore, ele falava algo interessante. Ele diz, rapaz, vocês não conhecem bem a questão de quem vocês são e da autoridade que vocês têm, porque vocês vivem em um aspecto que é completamente diferente de reino. Ele cresceu lá nas Bahamas, que tem esse aspecto do reino, e ele diz, rapaz, a gente sabe que quando um rei, ele fala, quando um rei decreta algo, acabou. Todo mundo vai ter que obedecer aquilo ali. Então, esse aspecto de mudança de localização também é muito importante para a gente entender a autoridade que a gente já tem. E o terceiro é a mudança de mentalidade. A gente não pensar mais como nós pensávamos. Porque quando você tem uma pessoa que ela viveu muito tempo escravizada e ela é liberta, leva um tempo para que ela possa entender. Ela já é nova criatura, ela já mudou de localização, mas leva um tempo para ela absorver aquilo que se mostra para ela como novo. O novo estilo de vida, quem ela é em Cristo, e isso só vem com a renovação da palavra. Quanto mais a gente renovar a palavra, quanto mais a gente entender o que a palavra de Deus fala ao nosso respeito, como Jesus andou, eu vejo isso como uma chave para você exercer a autoridade, é você observar a vida de Jesus. Como ele andou aqui na terra. Ele não andou aqui correndo atrás de demônio, correndo atrás dessas questões do sensacionalismo. Ele simplesmente estava seguindo o plano de Deus e, em meio a essa caminhada, situações se levantaram e, de pronto, ele exerceu a autoridade. Então, esses três aspectos, pastor, eu acho que é muito importante a gente entender quem éramos e quem somos, onde estávamos, onde estamos, e como pensávamos e como pensamos. Amém, glória a Deus. Pastor, Ok? Essa autoridade, como a gente consegue colocar ela em prática no dia a dia? Não sei se o senhor pode dar alguns exemplos de como a gente usar essa autoridade que Deus nos deu no dia a dia, né? No dia comum das pessoas. E como a gente discorrer também sobre isso aí. Você pode dar exemplos pessoal do senhor também, né? E fica livre. Certo. O pessoal também pode perguntar aqui, tem pessoal aí, tá bastante gente aí, pastor Daniel Oleiro tá aí também, olha que coisa boa. Jair, Benção. Leilinha, glória a Deus, Júnior, Galhardo falou aqui, ó, acabei de ler Romanos 6,
Mortos para o pecado. Ô, glória. É isso mesmo. Kelly É isso mesmo. Nivian, Diego, Adriana, minha esposa, Cris, a tua esposa, glória a Deus, tá aí também, tá todo mundo. Conectado. Jéssica, um bocado de gente aqui conectado. Deixa eu ver aqui mais uma pessoa aqui. Aprendendo e colocando em prática. Se não houver renúncia daquilo que aparentemente é bom para a carne, o que nos leva a pecar, não podemos obter a bênção de Deus. Né? Mandou Verdade. aqui Galhardo. Glória a Deus. Bom demais. Bom demais. Flui aí, pastor. Deixa Deus usar. Então, como eu estava falando, a questão principal que a gente deve se espelhar, que eu vejo dentro dessa matéria, é a vida de Jesus, né? A gente vendo nos evangelhos como ele se comportava diante de cada situação. Porque houve situações que ele orou em determinadas situações, e quando ele foi exercer a autoridade, esse é um aspecto muito importante, a gente chegou até a comentar sobre isso na live passada. Um aspecto muito importante é a diferença entre a gente orar e a gente declarar ou determinar ou liberar um comando ou dar uma ordem. Uma forma mais simples para a gente falar. Existem 3 exemplos que rapidamente a gente pode citar aqui da palavra de Deus em relação a isso. Primeiro, em João no capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro. Quando você vê lá no versículo 41, acho que é a parte B do versículo 41, que Jesus já está com as irmãs de Lázaro, e ele está lá na frente do túmulo, que ele pede para tirar a pedra, aí a irmã de Lázaro diz assim, Senhor, já cheira mal. Então aquilo ali já era um aspecto de incredulidade, né? Porque ela não estava confiando de que nada podia acontecer ali. Aquilo já é um aspecto de incredulidade, enfim. Mas esse é um outro assunto, né? A gente vai focar em algo que ele diz assim. Aí Jesus ora. Ele ora ao Senhor nesse momento. Se você puder, o pessoal que está nos ouvindo puder acompanhar, ele faz uma oração a Deus. Ele diz, Senhor, eu oro a ti porque tu me ouves. E eu sei que você sempre me ouve, mas eu estou orando aqui por causa da multidão que me cerca, para que eles creiam que tu me enviaste. Então, aquele momento ali, Jesus estava orando, era uma oração de intercessão pelo povo que estava em volta dele naquele momento. Ele não orou em nenhum momento por Lázaro. Ele intercedeu pelo povo. Ele fez uma intercessão para que o povo entendesse que ele era o Messias, que foi enviado de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. Aí, continuando a passagem, ele vira para onde Lázaro está e ele diz, e ele dá a ordem, Lázaro, vem para fora. Então você vê aí 2 coisas distintas. Primeiro, Jesus intercedendo pelo povo, mas ele não ora por Lázaro. Ele simplesmente dá o comando para que Lázaro venha. E você vai ver isso quando Jesus expulsa o demônio. Lá quando ele vai chegando em Cafarnaum, lá em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 31, ele fala que quando ele chegou, um endemoniado começou a falar, começou a discutir com ele, e simplesmente a Bíblia diz que ele repreendeu e mandou que ele se retirasse. Então Jesus ele também não orou em relação a expulsar aquele demônio. E outra que ela é bem clássica, a gente pode ver também lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, fala sobre Jesus naquele barco, né? Naquela tempestade, atravessando a tempestade. Quando ele vê aquele processo todo, ele estava dormindo, os discípulos estavam lá, desesperados, né? E ali é a passagem que eu digo que é a passagem da repreensão, porque Jesus, quando se acorda, ele repreende o mar, repreende o vento e repreende os discípulos. Né? Foi repreensão para tudo que é lado. Né? Por quê? Ele não orou ao Pai para que aquele vento parasse de vir. Ele não orou ao Pai para que aquelas ondas deixassem de vir. Ele simplesmente deu o comando. Então, olhando por esses exemplos de Jesus, a gente tem que discernir o que é uma oração, que é algo extremamente importante. A oração é uma conversa com o Senhor. Existem os aspectos da oração. E
em você ter esse discernimento de coisas que possam estar acontecendo na sua vida, que você vai dar simplesmente o comando, dar a voz de comando para repreender. Isso é que nós precisamos entender, porque a autoridade ela já foi dada. Olha, pegando pelo exemplo nosso aqui, do nosso dia a dia, nenhum policial, quando ele vai deter uma pessoa, ele pede. Ele não pede para prender o indivíduo. Ele simplesmente exerce a autoridade dele e prende o indivíduo. Isso. Não é? Ele não pede, não é o que ele vai pedir. Agora, quando ele vai para diante das autoridades superiores dele, e ele vai discutir algumas coisas, então ele vai ter uma conversa, ele vai ter um diálogo. Aí é onde entra o aspecto que eu encaixo da oração. Mas quando ele está na rua, quando ele está em exercício, ele está ali revestido de autoridade. E essa autoridade faz com que, quando ele vê alguma adversidade, ele não vai pedir instruções, ele vai, já sabendo a autoridade que tem, ele vai exercer a sua autoridade. Ele vai dar comandos. Então tem coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que não precisa, não é o aspecto, não encaixa a oração. O que encaixa é a gente determinar coisas que estão acontecendo por trás. Ok? Amém, amém. Pastor, fizeram uma pergunta aqui. Júnior aqui comentou: o valor da nossa autoridade repousa no poder que existe por trás dessa autoridade. É isso aí, Júnior. E isso mesmo. o Temilson, ele falou assim: fale sobre a autoridade em relação ao livre-arbítrio. Aleluia! Pergunta boa aí, ó, tá vendo? Ele é lá da nossa igreja. É ministro nosso da nossa igreja. Boa. O Temilson Lopes. Justamente. Nós não temos. O pastor dele na fogueira aí, ó. Vamos lá. Nós não temos, na verdade, a autoridade que nos foi dada, ela é sobre os aspectos de principados, potestades, demônios, né? Sobre esses aspectos. Não se encaixa em relação a pessoas. Nós não temos autoridade sobre indivíduos. Nós não podemos obrigar pessoas a se converterem. Nós não podemos obrigar pessoas a irem para a igreja. Nós não podemos obrigar a que elas orem. Por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio a essas pessoas. A todos nós, na verdade. Então, é um poder, é uma decisão. Agora, quando nós, por exemplo, nós entendemos uma pessoa que está passando por uma determinada situação onde ela não decide pedir ajuda, ela não decide caminhar diferente, ela não decide mudar. Mas nós podemos orar para repreender o que está por trás, o que está aprisionando aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que ela seja viciada em álcool, viciada em droga, por exemplo, nós não podemos exercer autoridade sobre o viciado, mas nós podemos exercer autoridade sobre o que está por trás dele, o que está usando a vida dele, o que está atormentando ele. Isso, nós temos autoridade para agir em relação a isso. E que necessariamente não quer dizer que uma pessoa que esteja passando por esse tipo de situação esteja possessa, porque possessão é diferente de uma pessoa estar sendo, como é que eu posso dizer, influenciada, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele estava reunido lá, os apóstolos com Jesus, quem diz que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é isso, aquilo outro. Aí Jesus pergunta: e vocês, o que diz que eu sou? Aí Pedro pega e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus pega e diz a ele: quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o Espírito Santo. E aí, pouco tempo depois, Jesus começa a falar sobre o plano, né, que ele iria, que fazia parte do plano, que ele iria ser entregue, que ele iria sofrer, que ele iria padecer. Aí Pedro vai lá e repreende Jesus. Pedro diz a ele: rapaz, a gente não vai deixar isso acontecer, não. A gente está aqui, a gente vai matar e morrer por você aqui, ninguém vai tocar em você, não. Aí Jesus pega e diz assim: para trás de mim, Satanás. Quando ele fala para trás de mim, Satanás, ele não está repreendendo Pedro, ele está repreendendo Satanás, que estava influenciando. Pedro não estava possesso, Pedro não estava ali com um demônio atuando na vida dele, mas ele estava recebendo aquela influência, recebeu aquela influência. Então nós não podemos, é uma diferença entre você receber uma influência
e está possesso. Por quê? Quando a pessoa está possessa, ela perde os sentidos, ela perde o seu controle, ela perde o seu norte. Quem está operando em todos os seus sentidos, em todos os seus aspectos físico, emocional, é um demônio. Mas a influência, ela necessariamente ela não está em uma possessão, mas está simplesmente em dar sugestões, em trabalhar com setas e influências de ideias e sugestões que ela vai dar. Como ele fez lá no início. O diabo lá no jardim, ele foi lá e ele perguntou, né? Ele começou a discutir com Eva. Eva não ficou possessa e nem Adão ficou possesso. Mas eles receberam, eles acataram aquela influência, aquela sugestão. A mesma coisa aconteceu com Jesus quando ele estava no deserto. Veio sugestão para ele da parte de Satanás, mas no caso de Jesus, ele se posicionou e ele repreendeu e ele combateu aquilo, ele não aceitou. Essa é a grande diferença. A forma do diabo trabalhar é justamente em cima de sugestões, para que as pessoas, à medida que vão acatando essas sugestões, ele vai ganhando terreno. Agora, poder sobre a vida de pessoas, autoridade sobre a vida de pessoas, sobre o comando da vida de pessoas, nós não temos. Na verdade, é algo que quando eu falo na aula, eu digo o seguinte. Quando eu estou com a turma, eu falo, olha, eu digo, olha, isso não tem na Bíblia, tá? Mas é uma ideia, na minha cabeça eu quero ilustrar para você. Aí eu digo assim, eu pego até uma garrafa, às vezes aquela garrafa que o pessoal deixa lá no púlpito, eu digo, ó, quando Deus criou o homem, é como ele tivesse criado assim, essa garrafa, digamos que ela é o homem. Deus criou o homem, e quando ele terminou de fazer o homem, ele chamou o diabo, disse, diabo, vem cá, ó, tá vendo isso aqui? Eu criei o homem. Isso aqui chama-se homem. Fui eu que criei. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu coloquei algo nele chamado livre-arbítrio, onde nem eu e nem você mexe. Então o livre-arbítrio é algo que nem Deus mexe. Ele criou em nós, mas nem ele mesmo altera isso. Não, se ele não altera, o diabo também não altera. Amém? Amém. Pastor, e a questão da autoridade para cura, né? Como que nós podemos exercer essa autoridade na questão de cura, seja ela na nossa vida ou na vida de pessoas, né? Na vida de parentes, amigos ou conhecidos, ou até uma pessoa que a pessoa nem conhece mesmo, né? Como a gente pode usar essa autoridade, a importância de usar essa autoridade, porque às vezes eu sei o versículo, por exemplo, eu sei o que a Bíblia diz, está lá escrito em Isaías 53:4, que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu sei que Jesus já pagou o preço, eu sei que eu sou sarado, eu sou curado, mas qual a importância da autoridade para usar esse conhecimento na cura? Então, é como eu falei no início, o que vai fazer a diferença na nossa ação é justamente o entendimento que nós temos. Quanto mais isso ficar real dentro de nós, mais convicção a gente tem e menos dúvida ou insegurança ou incerteza vai operar. A Bíblia fala em Marcos 16 o quê? Que imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ele disse, ide. Então Deus ele já liberou, ele já nos favoreceu. Quando ele mandou a gente ir, ele já nos capacitou para fazer o que é necessário nessa viagem, nesse processo. Então, o fato da gente ter essa autoridade, é necessário a gente ter esse entendimento. Porque quando você for impor as mãos sobre os enfermos, você terá convicção de que você está fazendo o ID do Senhor, que você está revestido com autoridade, que você tem o nome de Jesus, e que é algo totalmente bíblico. Então tudo isso aí te dá uma garantia de que algo vai acontecer a partir do momento que você vai impor as mãos sobre os enfermos. Agora, isso é um aspecto, a gente pôr as mãos sobre os enfermos. Existe a fé, que é manifestação do Espírito, que a fé especial, que ele fala, né, que não é aquela fé salvífica e também não é a fé bíblica para receber a salvação, mas existe uma fé que você tem somente pela leitura da palavra. Somente você meditando nos textos da palavra, a medida de fé que Deus repartiu ao seu coração, ela cresce, ela se fortalece. E isso faz com que você mesmo, com atitudes próprias, você tenha a fé para receber a cura, sem precisar
de uma terceira pessoa. Mas quando ela vem através de uma operação de um dom, aí é necessário uma terceira pessoa estar também dentro do processo. Aí vem a questão da imposição de mãos, aí vem a questão de uma ministração, a questão de uma palavra liberada e você recebe aquela palavra. O indivíduo ele não orou por você, mas ele liberou a palavra e você pegou aquilo ali, você recebeu a cura. Então, tudo está envolvido com o crer. Se você crê para receber, a mesma fé que eu tenho que crer para receber, eu também tenho que crer que Deus vai me usar para operar na vida de outras pessoas. Amém. Amém. Amém? Essa questão da autoridade, quem nos dá essa autoridade, né? O homem sempre teve essa autoridade, o diabo tem autoridade, né? Deus tem autoridade. Quem tem autoridade nesse negócio aí? Explica pra gente aí. Assim, quando Deus fez o homem, ele fez o homem para ele justamente dominar a terra. Para ele ser o cabeça, ser a autoridade aqui na terra. E quando ele pecou, ele foi destituído. A Bíblia diz que ele foi destituído da glória. Todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Adão ele foi destituído da glória de Deus, né? Da toda capacidade. Porque a glória de Deus é tudo aquilo que faz Deus ser Deus, né? A glória de Deus é a plenitude de Deus. Então o homem, a Bíblia fala no Salmo capítulo 8, que Adão ele foi coroado de glória. Mas quando ele caiu, ele perdeu. E Satanás, quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele disse, olha, toda autoridade eu te dou sobre esses reinos, porque ela me foi entregue. Quando essa autoridade foi entregue para Satanás, foi entregue justamente quando o homem pecou. Então, a Bíblia fala que o diabo ele é o Deus desse século. Então, é em vão a gente querer mudar esse aspecto que existe no mundo, porque existe uma legalidade, ainda aqui na Terra, do mundo ser do jeito que ele é hoje. Né? Porém, existe uma diferença do mundo caído, tá? Do sistema do mundo caído, existe uma diferença para a glória de Deus que está manifesta no mundo por causa da igreja. A Bíblia diz, Isaías capítulo 6, versículo 1, que os anjos estavam lá na presença dele. Isaías teve uma visão e que os anjos, cada um com 6 asas. 2 eles estavam cobertos os olhos, 2 eles voavam e 2 cobriam os pés. Eles diziam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Então a terra ela está cheia da glória de Deus porque a igreja está aqui. Então essa autoridade em Efésios capítulo 2, se você for ler lá, fala que ele foi, assentou à destra do Pai e ele deu essa autoridade à igreja. E nós somos essa igreja. Ele venceu Satanás, ele morreu, ele ressuscitou, e quando ele fez isso, a autoridade, tanto no céu, na terra, como no inferno, foi dada a ele. Ele tem a chave da morte, ele tem tudo. E Jesus, ele destronizou Satanás. Ele destronizou a capacidade da morte, a capacidade dessa operação. Então, e ele entregou isso para a igreja. Ele falou para os discípulos, e o apóstolo Paulo, ele enfatiza que foi dado a igreja que é o seu corpo aqui na terra. Então hoje nós somos o corpo de Cristo. E eu quero te dizer, mesmo aquele membro do corpo que não esteja em evidência, que não esteja sendo visto, ele tem tanta autoridade como aquele que está em evidência, como aquele que está sendo visto. Se eu sou a unha do dedo mindinho do pé, eu tenho tanta autoridade quanto a mão, quanto o braço. Amém. Porque se você faz parte do corpo, você não vai ser distinto. Você está com a mesma capacidade. Todo o corpo de Cristo está revestido de autoridade. E essa autoridade, ela está na igreja hoje. E hoje nós somos a igreja. Sabe, tem um livro do irmão Reagan, que é Autoridade do Crente, que as apostilhas do Rema são baseadas nesse livro. E o irmão Reagan, ele fala de uma visão, que ele teve um sonho, na verdade, que ele teve alguns momentos com o Senhor, né? E o Senhor estava a uma certa distância de alguns metros, digamos uns 5 ou 6 metros de distância dele, e o Senhor começou a conversar. Jesus apareceu e começou a conversar com ele. Então, nesse processo, no meio da conversa que ele estava com o Senhor, que o Senhor falava para ele, começou entre ele e o Senhor um pequeno macaco pulando entre eles dois e soltando uma fumaça e fazendo uma zoada, um barulho, e esse barulho atrapalhava, ele não conseguia ouvir o que Jesus estava falando do outro lado da fumaça. E Jesus continuou falando com ele, e ele ficou nervoso,
ele ficou ali numa pressão muito grande, porque ele queria aproveitar aquela oportunidade de receber as instruções, de conversar com o Senhor, e Jesus falando, e aquele macaco pulando de um lado para o outro, soltando aquela fumaça. E aí ele olha para aquele macaco, chega uma hora que ele vai, e ele repreende o macaco cai no chão, começa a ficar manso e foge. Aí ele pega e olha para Jesus assustado e fez: Senhor, o senhor não viu o que aconteceu aqui? E Jesus disse: sim, eu vi. E ele disse: por que você não fez nada? Por que você não tomou nenhuma providência em relação a isso? E Jesus fala para ele, disse: eu não podia, porque eu já dei essa autoridade a você. Então, a autoridade, ela já foi dada para nós. Então, às vezes, a gente está pedindo coisas a Deus, onde Deus está esperando a gente agir, porque a autoridade já foi dada. Muitos quadros ainda não foram mudados, não é porque Deus não está agindo, é porque Ele já deu a capacidade para a gente agir. Muitas vezes a gente, por falta de conhecimento e de entendimento, a gente fica jogando para Deus algo que Ele já disse. Sabe aquela passagem do homem que estava com o filho endemoniado, e aí ele estava lá sofrendo, aí Jesus vai conversar com ele, e aí o rapaz chega para ele e diz: Senhor, se tu podes, né? Ou seja, ele jogou a bola para Jesus. Aí Jesus matou aquela bola no peito, fez umas embaixadinhas e devolveu para ele. Ele disse: se eu posso, ele diz: tudo é possível ao que crê. Então ele devolveu para ele. Então a questão não é se Jesus pode. A questão é se você crê que ele pode. Se você crê que é possível mudar. Então hoje muitos crentes estão sofrendo porque estão esperando um agir de Deus, onde Deus já deu autoridade para que ele agisse. É simplesmente ele se posicionar, agir na autoridade que ele tem, e tudo em sua volta vai mudar. Então é um discernimento que a gente vai ter no Espírito. Esse discernimento a gente vai ter no Espírito mediante a comunhão, onde coisas que Deus vai dizer para a gente não fazer absolutamente nada, simplesmente ficar quieto, porque existe o agir de Deus. Existe o agir de Deus, né? Mas existe também aquilo que nós podemos fazer e devemos fazer. Aí isso me leva lá para Efésios capítulo 6, versículo 10, sobre a armadura, quando ele diz assim: depois de ter feito tudo, permaneça firme, né? Então aí é onde as pessoas, elas muitas vezes, por exemplo, nós estamos vivendo esse processo de pandemia, né? Eu sei que muitas pessoas já têm orado, nós estamos orando, nós estamos declarando a nossa fé, estamos levantando a igreja para declarar, mas depois de ter feito tudo, o que é que a gente deve fazer? A gente não pode se desesperar, a gente não pode ficar nervoso, a gente não pode ficar entristecido e nem achar que Deus não está mais agindo. A gente tem o quê? Que permanecer firme. É o que a palavra de Deus diz. Depois de ter feito tudo, e agora? Faço mais o quê, senhor? Nada. Fique firme. Só permaneça firme. A sua parte você já fez. Então, existe uma parte no processo que cabe a nós. E aquilo que foi dado como autoridade, no nome de Jesus, que é a chave da execução da nossa autoridade, nós devemos exercer isso em muitos aspectos da nossa vida. Agora, se você me perguntar em qual aspecto, isso é muito pessoal, porque vai ter coisas que possam estar acontecendo na minha vida que é diferente da vida de outra pessoa. Então, ela vai ter que ter esse discernimento, né? Mas quando ela vai olhar para os evangelhos, ela vai ver o que Jesus fez em determinadas situações. Em muitas situações ele orou, como ele chegou lá no Getsemane, ele foi lá, ele foi orar. Ele se reservava, ele ia orar, ele ia ter comunhão com Deus. Então existe o aspecto de você buscar a Deus, você ter comunhão. Isso é extremamente importante. Mas existiam momentos em que ele não foi orar. Ele foi simplesmente dar o comando da autoridade que ele havia recebido da parte de Deus. Amém. E pastor, tem uma pergunta que Galhardo ele colocou aqui. Como podemos usar a nossa autoridade como vivos para Cristo, para combater aquilo que nos leva a querer ressuscitar o velho homem? Ele fala que o pastor nos ensina isso e ele está falando isso aqui. Perguntei porque tem pessoas que não ouviram esses ensinamentos, né? Como você exercer a autoridade aí, né? Eu acho que ele está querendo falar da parte que você estava falando sobre o que era carne, né? E o que era a autoridade. Ele fala, eu acredito que ele está falando do aspecto do velho homem, né? De querer isso. ressurgir. Pronto. Quando ele fala lá das obras da carne, logo em seguida, na verdade, antes ele fala sobre o fruto do Espírito.
E um aspecto do fruto do Espírito é domínio próprio. Amém. Então, para você exercer domínio próprio, você não precisa exercer autoridade, é um aspecto diferente. Para exercer domínio próprio, você não precisa de autoridade, porque domínio próprio é um aspecto do fruto do Espírito recriado. Então, se você tem um domínio próprio dentro de você, é algo que você simplesmente vai colocar isso para fora e você vai exercer isso. Como é que eu exerço isso? Fazendo. Não tem uma outra fórmula. É exercendo o domínio próprio. Agora, às vezes as pessoas justamente elas acham que é necessário uma intervenção sobrenatural para que isso não ocorra, onde na verdade não é uma intervenção sobrenatural, é simplesmente você andar em cima de um aspecto que já está dentro de você. Eu não posso dominar a carne do meu vizinho, eu posso dominar a minha carne. Então a gente não pode interferir no domínio próprio de uma pessoa, entendeu? Que está sendo assediada para que a velha natureza se levante. O apóstolo Paulo, ele disse, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu mesmo não venha ser envergonhado. Então, quando ele diz eu esmurro meu corpo, é porque o corpo dele tinha vontades que era contrária àquilo que ele estava fazendo. Então, qual era a atitude que ele tinha? Nem era orar a Deus e nem era exercer a autoridade, mas era subjugar o seu corpo. Era um domínio que ele usava sobre ele mesmo. Esse é um aspecto que já tem dentro de nós, mas não tem a ver com autoridade. É algo que vem, que está dentro do Espírito Santo, que está conosco e recriou o nosso espírito. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Amém? Rapaz, a importância, né? Eu estou aqui relembrando, né, as aulas que eu tive no Rema e reciclando aqui, rapaz, como é importante, né, estar atualizado com esse tema, né? Então, esse é um bom tempo agora, que a gente está aí com um certo tempo livre, né? Aí, esse é um bom tempo da gente rever até as apostilhas do Rema, né? Isso Porque aí. foi algo que nos libertou, nos fortaleceu tanto. E hoje, aquilo que vai nos manter libertos é o que nos libertou no início, né? Então Isso. é bom a gente reciclar mesmo, a gente ver lá, pegar as apostilhas, estudar novamente. É muito bom. Rapaz, a gente está nessa pegada, né, de reler livros, de estar revendo coisas, né? E isso tem nos feito crescer muito durante esse tempo. É aproveitar tudo que nós temos, né? O recurso que a gente tem hoje é tempo. Então, aproveita o tempo que tem para poder estudar, poder orar mais. Então, eu creio que na nossa igreja nunca se orou tanto como se está orando agora. Nunca se leu tanto, nunca se falou tanto da palavra como está sendo falado agora. Nunca se exerceu tanta autoridade como está acontecendo nesses dias. Né? A igreja se levantando com autoridade. E todas as igrejas, que eu digo, é o corpo de Cristo, né, se levantando com autoridade. Isso é através desse conhecimento. Se a igreja não tivesse conhecimento, que ela tem autoridade para isso, ela ia continuar no canto da parede. Mas, graças a Deus, Deus não nos fez para ficarmos no canto, mas para colocar a igreja dele em um lugar de destaque, em um lugar onde ela vai aparecer, em um lugar de luz. E eu creio que essa questão da autoridade ela é fundamental. Pastor, esse tema, ele me libertou. Né? Confesso ao Senhor que essa matéria foi libertadora na minha vida. Eu não sabia da autoridade que eu tinha. Quando eu me converti, eu tinha 21 anos e em uma outra igreja e com outros pensamentos. Então, eu não tinha esse conhecimento. E a gente ficou durante muitos anos, né, 10, 15 anos, acreditando que realmente o diabo é que tinha autoridade. Né? Então, quando eu descobri que, rapaz, eu sou a igreja, sou eu que tenho autoridade, rapaz, eu fiquei muito bravo com o diabo. Esse tempo todinho, ele abusando de mim, da minha roubando, né? Aquilo que era meu, de poder exercer, de poder escolher. E até que chegou um dia que a gente se libertou disso, e graças a Deus, Deus nos ajudou. Mas e é um assunto pouquíssimo abordado nas igrejas, né? Eu acredito que fora do nosso ministério existem pouquíssimas igrejas que abordam esse assunto com a clareza que não que a gente seja melhor do que ninguém, mas
é um assunto que, se as igrejas estivessem bem afiadas, com certeza a situação que estamos vivendo seria outra. Se a igreja, com o conhecimento que ela tem hoje, já faz o que faz, imagina se ela tivesse uma profundidade maior nesses aspectos aí, como não seria, né? Amém, amém. Pastorzão, a gente já tá já. Rapaz, eu fico olhando assim e falo, meu Deus, A reta aquele final. dia lá, a gente, aquele sacrifício todo, e hoje a gente mal respirou, já deu já uma hora, né? Isso mesmo. E como é rápido, né? E como é fácil, né? Tá discorrendo sobre esses assuntos aí, sobre a autoridade do crente, né? Tá ouvindo um pastor que flui também na unção de mestre. Rapaz, isso é muito bom, né? A gente senta aqui e a gente fica só Amém. degustando, né? E é maravilhoso mesmo, né? Pastor, eu queria Amém. que o senhor desse as considerações finais, estamos indo já para o final. Dá as considerações finais aí, daqui a pouco a gente vai agradecer e aí o senhor vai orar para a gente terminar nessa noite, amém? Amém. Amém. Eu quero sinalizar que, de fato, nós estamos vivendo um momento de guerra, né? Em Amém. aspectos É isso mesmo. de saúde e na nossa nação, principalmente, em um aspecto político, né? Amém. E a igreja, ela precisa ter um posicionamento em orar na vida desses homens e dar comandos, repreender, Amém. declarar falência nos planos das artimanhas do inferno contra a nossa nação, contra a nossa cidade. Nós temos essa autoridade de interceder por pessoas, interceder pelas lideranças, mas ao mesmo tempo dar comandos àquilo que possa estar influenciando negativamente as lideranças em todo o Brasil e mundo afora. Então a igreja, Isso. ela precisa estar fazendo um papel muito importante dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo. E eu digo a você, pastor Fabiano, só não está pior porque a igreja tem se levantado em autoridade. E a igreja Isso. tem declarado, a igreja tem orado, a igreja tem dado comandos, né, para que coisas mudem, para que coisas se estabeleçam novamente. E a gente não vai parar, a gente não pode baixar a guarda. Amém? Amém. E eu quero orar para a gente ir para o encerramento. Senhor Deus, esse Amém. maravilhoso Pai, eu te dou graças por essa oportunidade, Pai, de estar aqui compartilhando da tua palavra e da tua autoridade. A Amém. autoridade que nos foi dada porque somos os teus filhos e somos a tua igreja nessa terra. Te louvamos, Pai, porque estamos no ministério do Espírito. E esse ministério é de maior glória, muito maior glória do que essa terra já vivenciou. Obrigado, Pai, por essa situação completamente mudada. Eu te louvo por corações abertos, prontos para receber as boas novas das mensagens que estamos transmitindo, Pai, nessas lives, nas ministrações, nos cultos online. Eu oro pela igreja do meu amado irmão pastor Fabiano, oro por cada família, cada membro da sua igreja, não faltando absolutamente nada. Chamamos à existência as riquezas das nações. Sim, vem As em nome de riquezas Jesus. das nações se Sim, vem em manifestando nome de Jesus. poderosamente na igreja do pastor Fabiano, vindo do norte, Sim, do sul, do leste, do oeste, a luz brilhando, o sal dando gosto daquela cidade, pessoas sendo sim. salvas e libertas, pessoas sendo movidas pelo teu espírito, não por espírito de medo. Eu declaro salvação, eu declaro cura, eu declaro Sim, em libertação nome de daquela Jesus. cidade, Pai, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Glória a Aleluia. Deus. Amém. Amém, querido. Uh! Deus é bom. Aleluias. Amém. Amém. Quero agradecer, Glória viu, a meu Deus. irmão, pela oportunidade, Amém. viu? Estar Amém, junto aí. pastor. Nós que Muito somos bom, muito bom. gratos. Nós é que somos gratos, pastor, pela tua disponibilidade, sabe, da tua família, do Amém. Senhor. E agradecer porque o Senhor permanece firme e constante, né? Diante de tudo isso aí, como é bom ver homens, pastores que permanecem firmes, sabe, com a pegada segura aí com a Igreja Amém. Jardim de São Paulo. A gente vê, Amém. rapaz, a igreja crescendo, a gente fica tão feliz, sabe? Amém. Aqui em Amém. Sorubim, vendo uma igreja crescendo, uma igreja irmã nossa, parceiro nosso crescendo. Rapaz, não tem preço, não tem dinheiro que pague É isso. verdade. É Né? Rapaz, verdade. a gente muito grato mesmo, pastor. Quero, em nome da igreja Amém. Verbo da Vida Surubim,
agradecer a todo o Jardim São Paulo, ao Senhor, à tua Amém. família, amém, por essa noite. Nós estamos saindo daqui com mais autoridade. Isso eu creio Glória. e isso é Eu muito bom. também. Eu também. Amém. Primeiro que recebe é a gente. Amém. É mesmo. Verdade. Amém. Então, pastorzão, Deus abençoe, já está encerrando aqui. Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. Amém. Multiplique a cada dia mais e mais as tuas Amém. finanças, que ande em saúde. Amém. E nós declaramos sobre a tua vida que vai sobrar e não vai faltar. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês aí. Amém. Shalom. Tchau, gente. Paz. Deus abençoe. Tchau. Aleluia.